Bom dia, meu nome é Carlos César e eu vou falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Na América, a Guerra dos Sete Anos foi motivada principalmente pela disputa no comércio de peles e da pesca entre colonos franceses que viviam no atual Canadá e ingleses das 13 colônias. As 13 colônias foram as grandes vitoriosas na Guerra dos Sete Anos, que além de se livrar das ameaças da França, eles também adquiriram armas, munições e fartas experiências bélicas. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, contratadas pela metrópole, a Inglaterra. A coroa inglesa começou a colonizar a região no século XVII, dividindo em dois aglomerados coloniais, que eram as colônias do Norte e as colônias do Sul. No século XVIII, com esse território já colonizado, os ingleses começaram a usar as colônias para obter lucros, recursos minerais e vegetais. Não disponíveis na Europa, depois dessa colonização, a Inglaterra entrou em guerra com a França por posse de territórios na América do Norte, na chamada Guerra dos Sete Anos. E foi assim que os ingleses saíram vitoriosos. Apresentar o trabalho de história. Vou falar um pouco sobre a independência do Haiti. O Haiti, colônia francesa localizada no Caribe, era nada mais nada menos do que o maior produtor de explorador de açúcar do mundo. A colônia que se baseava no sistema do plantácio escravista era muito rica, também exportava algodão e rum. Os escravos africanos presentes na região eram submetidos a uma exploração acentuada, visto que o trabalho era bastante exaustivo e os castigos eram extensos e pesados. Todos esses fatores foram alimentados a um espírito de revolta que foi estimulado pela Revolução Francesa. Em 1791, um negro chamado Toast Louverture foi líder da mais importante revolta de escravos da história das Américas, comandando um enorme exército. Já em 1794, os revolucionários franceses jacobinos, que estavam atuando dentro da França, resolveram abolir a escravatura nas colônias. No entanto, 8 anos depois, as tropas de Napoleão Bonaparte desembarcaram no Haiti e realizaram um verdadeiro banho de sangue. Louverture, líder da revolta dos escravos, foi preso e levado para a França, onde morreu. Toda a reparação provocada por Napoleão Bonaparte não foi o bastante para frear a revolução. Ainda em 1804, a independência do Haiti foi conquistada e ele conseguiu abolir de vez a escravidão, mas o preço pago por tantos anos de exploração fez com que a economia ficasse destruída e até hoje o país é considerado um dos mais pobres do mundo. Meu nome é José Raí. Estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre a América Espanhola. No caso, não a América Espanhola em si, mas sim os fatores que influenciaram a sua independência. Dando início, após quase 4 séculos da colonização espanhola na América, vários fatores externos e internos contribuíram para a independência da América Espanhola. A independência ocorreu durante o século XIX, dando origem a jovens países republicanos. Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, lá para o século XVI, para podermos entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Bom, no século XVI, alguns espanhóis, ou melhor, os espanhóis já tinham colonizado alguns territórios do continente americano. Daí, processos esses, essas colonizações não eram feitas de forma pacífica, tendo como exemplo os povos maias, astecas e incas. Aí, após essas colonizações, com alguns anos depois, ou melhor, com um tempo depois, alguns povos espanhóis foram lá para o território americano, onde uns foram para formar famílias e outros já foram com famílias. Lá, os espanhóis que tiveram filhos com americanos, ou enfim, com americanos, ganharam o título de crioulos. E os filhos de espanhóis com espanhóis, chapetones. Utilizando aquele bom e velho esqueminha de pirâmide, gente,
os chapetones se encontravam no topo da nossa pirâmide, tendo mais direitos sociais do que os outros. Já os crioulos, eles, apesar de por uma parte serem filhos de espanhóis, não tinham os mesmos direitos que os chapetones, ou seja, que os filhos de raça pura, tipo assim, de sangue azul. E compondo a base da nossa pirâmide se encontravam os índios, os mestiços e os afrodescendentes. Como eu disse lá no começo, vários fatores externos e internos contribuíram para a independência da América Espanhola. Neles se encontram, enfim, começando pelos externos, que tiveram um início no ano de 1813, quase no início do século XIX, que foi quando os Estados Unidos foi o primeiro país a se emancipar. E com isso, as 13 colônias que antes se encontravam no poder, encontravam sendo pertencentes à Inglaterra, passaram a ser libertas. E daí, elas se agitavam e espalhavam a influência do processo de independência da América Espanhola. Bom, mas nesse mesmo período, a Europa passava pelo período napoleônico, que foi quando Napoleão Bonaparte controlava, e tinha sob seu domínio determinado certos territórios do continente europeu. Daí, como a Espanha já estava passando por, vamos dizer, um período um tanto ruim para a coroa, Napoleão vai lá e põe fim ao governo, derrubando o rei, que naquela época era Felipe VII, e pondo seu irmão José Bonaparte no trono. Mas essa legitimidade de Bonaparte com seu irmão fez com que gerasse vários questionamentos, não só pelos espanhóis, como pelos colonos. Por ele ter suas ideias liberais, diferentes do antigo regime, foi adotada pelos crioulos, por conta que ele dizia que, em si, o iluminismo ele tinha como base a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Mas os crioulos não adotaram ela só por conta da liberdade ou da fraternidade, mas sim por da igualdade, mas tendo por trás um certo objetivo, que no caso da igualdade, que era ter os mesmos direitos que os chapetones tinham, ou seja, deixar esse negócio de um acima do outro, permanecer todos no mesmo pique. Enfim, aí já no século XIX, já começaram a se encontrar algumas universidades na América Espanhola, o que possibilitou ainda mais o acesso dos crioulos às ideias iluministas, o que fez com que eles, ao descobrir mais sobre essas ideias, começassem a questionar os registros adotados pelo Pacto Colonial, e assim tentarem derrubar esse pacto. Aí, para completar, a Revolução Francesa vem e encarrega tudo. Com isso, outro ponto importante foi o apoio financeiro da Inglaterra. Mas, como nem tudo, como tudo nessa vida tem um porquê, a Inglaterra, ou melhor, a potência britânica, fez isso porque ela tinha um objetivo, tinha alguns profundos objetivos financeiros, que no caso ela não poderia fazer por conta do Pacto Colonial. E outro ponto também muito importante foi a ajuda do Haiti, que já se encontrava emancipado, que forneceu força militar.
E essas foram as causas externas. As causas internas se deram por conta da relação entre a colônia e a metrópole, já não está mais como era antes. Terem se encontrado bem tensas. Isso ainda no século XVIII. Por conta que a metrópole ela adotou determinadas medidas onde não favorecia a todos, só apenas a ela. E isso gerou uma certa insatisfação. Começou a gerar, vamos supor assim. Aí daí, durante o governo de Carlos III e Carlos VI, o monopólio dos produtos comerciais nas colônias aumentou. Além disso, a busca por acúmulo de capital e também centralizou a administração dos impostos e aumentou o rigor das cobranças. Com isso, ainda nesse mesmo momento, a Espanha ela acaba com o sistema de porto único e inaugura mais 20 novos postos. Outro fato que também desagradou, não só, desagradou as colônias, mas principalmente também os crioulos e os mercadores espanhóis, por conta que os crioulos eles queriam poder ter o livre comércio, ou seja, eles queriam poder comercializar com outros países, e os mercadores espanhóis queriam poder ter exclusividade com o posto único de Sevilha. Com o feito espanhol, com o acabamento do porto único e a integração dos 20 novos postos, causou a insatisfação máxima para os crioulos, enfim, para as colônias. Aí, os crioulos da parte comerciante se juntaram para poder lutar pelos direitos que queriam. O interessante é que não só os crioulos da parte comerciante, quanto os que não tinham nada a ver, se juntaram para lutar pelo direito de poder político, pelo acesso ao poder. Já a situação dos índios, mestiços e afrodescendentes, que se encontravam já em péssimas condições de trabalho e submetidos à pobreza, também foi outro fator importante, que ocasionou mais duas rebeliões, que foi a de Tupac Amaru, que ocorreu no Peru em 1780, e a de Comunero, que ocorreu na Nova Granada em 1781. Enfim, resultando assim na desestabilidade da relação entre metrópole e colônia. Bom, de maneira bem resumida, a independência da América Espanhola se deu por conta da insatisfação colonial com a metrópole e a desestabilidade do poder por conta de Napoleão Bonaparte e as ideias iluministas e outras razões, e tendo como base principal os crioulos, que foram os principais agitadores das lutas pelo poder de emancipação. Enfim. A independência. Entre 1810 e 1883, com a fragilidade do governo da Espanha, deu-se início às guerras de independência da América Espanhola. Entre 1810 e 1816, Napoleão Bonaparte derrota a Espanha e põe seu irmão José Bonaparte no lugar do rei. Com isso, os crioulos eles não gostam dessa mudança política e procuram mais autonomia e controle na colônia. Em 1815, Napoleão ele é destituído de seu cargo de imperador francês e com isso, e também com a ajuda do Congresso de Viena, Fernando VII, o antigo rei da Espanha, volta ao poder. Quando volta ao poder, Fernando VII ele procura restituir a colônia, porém, as coisas lá mudaram muito depois que ele saiu.
Durante esse mesmo período, esse mesmo tempo, a Inglaterra, um inimigo bem forte da Espanha, ele procura ajudar, ele tem o incentivo de ajudar a colônia na sua independência. Por quê? Ele faz isso porque nesse período ele está passando pela sua segunda revolução industrial. Quando os países eles forem independentes, eles vão precisar de um aliado que tenha os produtos que eles precisam. No caso, a Inglaterra. Por isso que a Inglaterra ela foca em ajudar ou até apoiar essa independência. Entre 1817 e 1824 começam as revoluções vitoriosas. Com a ajuda de Simão Bolívar e José de San Martín, que são crioulos importantíssimos, eles lideram muitas independências de países latino-americanos. Os primeiros anos da América Espanhola liberta. Após a emancipação, os caudilhos, que eram influenciadores locais políticos e militares, eles tomaram conta do poder da América Espanhola. Bolívar liderou a independência da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Bolívia e do Equador. Depois que ele conseguiu essas conquistas, ele tentou unificar todos esses países libertos. Por isso que em 1826 deu-se início ao Congresso do Panamá. Entretanto, os caudilhos eles não aprovaram e foram até contra esse projeto de Bolívar para garantir a cada um a manutenção de sua própria influência. Já San Martín, ele era republicano e ajudou na independência de 3 países, a Argentina, o Chile e o Peru. Diferente do Brasil, a América Espanhola, depois de sua independência, ela se dividiu em vários países pequenos. Mas por que será que isso aconteceu, já que outros países, quando se tornaram independentes, como o Brasil, os Estados Unidos, eles se tornaram um só? 4 fatores nos ajudam a entender essa pergunta e a respondê-la. O primeiro é a questão geográfica, já que dentro do território da América Espanhola havia a Cordilheira dos Andes, que dificultava a união dos países. O segundo fator era a influência externa. Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles acreditavam que se esses países se unissem, ia ser uma grande potência e uma grande ameaça contra eles. O terceiro fator eram as influências internas, já que os caudilhos eles queriam manter o seu poder local, coisa que não ia acontecer se essa união ela existisse. E o quarto e último fator era a histórica fragmentação, já que antes da independência os países da América Espanhola já eram divididos. É interessante notar que, mesmo depois da emancipação, da independência desses países, eles continuaram dependentes da Europa e de países com mais potência, como os Estados Unidos e a Inglaterra. E algumas coisas não mudaram, como a estrutura social, ou seja, as pessoas ricas, as pessoas que tinham mais dinheiro, continuavam tendo mais poder, e as pessoas populares, as pessoas, o povo, vamos dizer assim, que eles continuavam tendo a sua vida como antes.